Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Pensamento Educacional para Educadores e hoje iremos falar um pouco mais sobre as abas de movimento e aparência. Para começar, vamos falar um pouco sobre movimentos. Primeiro de tudo, vamos colocar um novo evento para quando a bandeirinha for clicada, como a gente viu na última aula, e vamos arrastar e soltar o Mova 10 passos. Quando a gente apertar a bandeirinha, você vai perceber que o gatinho foi um pouquinho para frente. Nós podemos utilizar também várias outras opções que tem aqui no nosso catálogo. Vamos utilizar, por exemplo, o Gire 15 graus. Se você perceber, ele vai primeiro executar o Mova 10 passos e depois o Gire 15 graus. Ele vai executar tudo em ordem. Então, se eu clicar aqui, ele vai mover 10 passos para frente e girar 15 graus. E se a gente fazer isso várias vezes, vamos voltar ao eixo zero, certo? Vou explicar um pouquinho sobre o que é esse eixo zero. O gatinho ele se movimenta nas coordenadas x, y. Isso é, quando a gente vem aqui nas opções aqui embaixo, no x e y, se a gente colocar 0 e 0, ele vai ficar no centro do desenho. E a direção dele a gente define por graus, ou seja, nesta rodinha aqui. Você também pode, assim que for clicado na bandeirinha, você pode teletransportar o seu bichinho para alguma posição. Então você usa este bloco aqui. Que é, vamos colocar, por exemplo, ele começa no x 0, começa no x 0 e vai para o y. Ele começa no x 0 e y 0 e vai para 150, 150. Quando a gente clicar na bandeirinha, ele vai para lá. E mesmo que ele estivesse em outro lugar, ele vai para lá também. E se a gente clicar ele estando no mesmo lugar, não vai acontecer nada. Eu vou mudar a direção dele para 90 graus para deixar ele reto. Podemos também utilizar outro bloco, que é esse daqui, vá para a posição aleatória. A gente pode utilizar um mais legal, que é o ponteiro do mouse. Quando a gente clica na bandeirinha, ele vai para o ponteiro do mouse. Mas vocês perceberam que ele fica atrás, escondido aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais sobre os controles. E aí a gente vai poder ver como apertar uma tecla do teclado e ele seguir o ponteiro do mouse. Dá para fazer um joguinho assim. Podemos utilizar também outro bloco, que é o deslize por 1 segundo até a posição. Então a gente pode clicar na bandeirinha e ele vai se mover por 1 segundo para uma posição aleatória qualquer. A gente pode aumentar esse tempo, vamos colocar, por exemplo, 3 segundos. Ele vai demorar um pouco mais para ir para a posição que ele quer. Caso você queira parar a execução, é só clicar nessa bandeirinha vermelha aqui. Depois vamos estudar um pouco mais sobre essa aba movimentos, aperfeiçoando tudo com as outras abas. Vamos agora para a aba aparência. Vamos utilizar o primeiro bloco, que é diga olá por 2 segundos. Se a gente clicar na bandeirinha, ele vai dizer olá por 2 segundos. A gente pode usar também o pense por 2 segundos. Então, ele vai dizer o olá e depois o pense, que muda o balãozinho, se vocês perceberam. Podemos também utilizar esse mude 10 no tamanho. Então, ele vai aumentar 10 no tamanho. O tamanho dele é 100. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ele vai aumentar 30. Primeiro ele vai dizer olá, depois ele vai pensar, e em seguida ele vai mudar 30 no tamanho. Tem um recurso muito interessante também que a gente pode usar, que é o mude o cenário. A gente vai usar o próximo cenário. Mas o que seria esse próximo cenário? Aqui em palco, nessa opção aqui do lado, eu vou colocar a câmera um pouquinho para o lado. Se vocês perceberem aqui em cenários, a gente tem esse botão aqui, tá vendo? Então a gente clica nesse botão e a gente adiciona um novo cenário. Então eu vou escolher o cenário Arctic. E aí a gente pode... Você perceba que o código sumiu, tá? Você tem que clicar nesse atorzinho aqui para ele voltar ao código. Quando eu clicar na bandeirinha aqui, ele vai primeiro executar o olá, depois o 1, depois o 30 no tamanho e aí vai mudar o cenário. Então quando eu clico aqui, diz o olá, o 1, o 30 no tamanho e muda o cenário e volta para o cenário padrão. Quando eu clico de novo, ele diz olá, 1, muda 30 no tamanho e aí sim, próximo cenário e volta para o cenário do Arctic, certo? Podemos utilizar também uma próxima fantasia. Então, se a gente arrastar o próxima fantasia para cá, e aí, quando você adiciona o próxima fantasia, quando você clica na bandeirinha, perceba o seguinte, ele vai executar primeiro os 3 comandos, depois o próximo cenário e o próxima fantasia. O próxima fantasia nada mais é do que o gatinho movendo a pata. Preste atenção na pata dele. A pata agora está à direita na frente e quando ele move,
a direita fica na frente, porém com um movimento diferente. Você pode também mostrar ou ocultar os atores. Então, eu vou colocar, por exemplo, o esconda aqui no começo, você não vai perceber nada. Eu vou colocar o mostre aqui no fundo. Isto é, ele vai esconder o personagem, vai executar tudo isso daqui e depois ele vai mostrar. Quando eu clicar na bandeirinha, ele escondeu. Então, tudo que tem aqui embaixo, ele não vai mostrar. E aí, no final, ele mostra o gatinho de novo, já com o tamanho aumentado, como aconteceu aqui no meio. Ele vai esconder apenas para você. O código ainda vai rodar, mas você não vai ver nada. Então, essas duas abas foram o começo de tudo, né? A gente pode utilizar várias coisas aqui a mais. Então, como a gente girou no sentido horário aqui, nesta opção, a gente pode girar no sentido anti-horário. Podemos também apontar para uma direção. Então, ele vai apontar para uma direção aqui no eixo. No eixo não, perdão, na roda. E aí você pode direcionar o seu gatinho. E podemos também definir o tamanho, como 100%, 50%. Enfim, tem várias outras opções. Vamos agora ver um pouco mais sobre a aba Sons, tá? Nesta aba, a gente pode ver que tem alguns sons bem legais, mas é bem simples essa parte. Então, por exemplo, podemos tocar o som miau. Então, quando tocamos o som miau, perceba que ele executou um miau. E vai executar todos os procedimentos também que a gente definiu. A gente pode também mudar o 10 no efeito do tom, mudar o efeito do tom para 100. Aqui a gente vai escolher sempre um ator, tá? A gente pode também mudar o volume, enfim. É uma opção bem simples e que é autoexplicativa. Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais.